Iniciando o nosso estudo hoje em língua portuguesa, nós iremos utilizar o nosso caderno do Educa Serra nas páginas 48 e 49. Na atividade 20. De início, nós iremos fazer uma revisão do texto produzido por vocês da aula de ontem. Na atividade de produção, pediu para que vocês fizessem uma lista de compras. Nessa lista de compra, você iria listar produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Sendo que nessa lista você iria colocar os produtos na ordem alfabética. Isso quer dizer, na ordem do alfabeto. É claro que você iria fazer isso com alguém responsável da sua casa que costuma já fazer a feira na sua casa, ok? Esse texto nós iremos revisar no momento ao vivo com vocês. Agora, na questão 2 dessa atividade, pede que você recorda das palavras que aprendeu com os textos Mamulengo e Brinquedos Têm História. Então, diga a que texto pertence as palavras abaixo. Nós temos uma listagem de palavras na letra A e na letra B. Você vai dizer a qual texto pertence, colocando o nome do texto à frente. Ah, mas eu não lembro. Se você não lembra em qual dos textos está as palavras da letra A, que é renascença, biboquê, antiguidade, se está no texto Mamulengos ou se está em Brinquedos Tem História. Aí escreve o nome do texto na frente. Letra B, mandioca, papa e massa. Essas palavras estão em qual desses dois textos? Se você esqueceu, então você volta nos textos. O texto Mamulengo está na página 40 e o texto Brinquedos Tem História está na página 44. Então, assim você tirará todas as suas dúvidas lendo esses dois textos, ok? Agora, na questão 3, diz o seguinte: qual texto se estrutura em duas partes? É o texto, ainda estamos falando do texto Mamulengo ou o texto Brinquedos Tem História, que está dividido em duas partes. Se você tem dúvida, volta lá no texto, nos dois textos, repetindo, página 40 e página 44. Questão 3. Algum dos textos é organizado em forma de parágrafos e frases? Qual deles? Então, um desses textos, ou Mamulengo ou Brinquedos Tem História, está organizado em parágrafos. Qual é deles? Então, questão 5. Nessa questão 5, pessoal, diz o seguinte: faça a relação das características na primeira coluna com o texto correspondente. Então, você vai relacionar, você vai ligar uma informação ao nome do texto. A primeira informação traz informações documentais. Qual é desses textos que fala que tem informações que foram contidas, que foram retiradas de documentos? Segunda informação, estrutura paragrafada. Qual desses dois textos tem uma estrutura em parágrafos? Informa e descreve alguma coisa. Lembrem-se bem direitinho dos dois textos. Possui marcadores de ações. Qual deles? Tem versos imperativos. Qual desses textos é dividido em versos? Então, observa, lê os textos de novo e faz essa relação. Agora, na questão 6, diz o seguinte: complete as informações dos dois textos e veja no que eles se parecem.
Ora, você agora tem o que para fazer? Informações do texto. Título do texto. Então, coloca de 1 nessa primeira coluna. Deixa eu mostrar para vocês. Nessa primeira coluna, aqui, vai colocar o título do texto. E aqui, do outro texto. Eu estou falando de que texto? Mamulengos e Brinquedos Têm História. O autor desse texto que você colocou o nome aqui. E o autor desse outro texto que você colocou o nome logo acima. Livro de onde foi retirado. Procura e escreva o nome aqui. Está logo embaixo de cada texto. Aqui também do outro texto. Lugar de publicação desse primeiro texto que você colocou o nome acima. E o lugar de publicação desse outro texto. Agora, o ano de publicação desse texto que você colocou logo o nome aqui. E o ano de publicação desse que você colocou aqui. Tá certo? Então, agora, nessa questão 7, diz o seguinte. Coloque sim ou não para as características de cada texto. Então, veja. No texto, Mamulengos, qual é o assunto? Trata-se de quê? Aí, agora, a estrutura desse texto. Como é a estrutura dele? É em forma de versos, é em forma de paragrafação. Então, escreve aí, tá? Mamulengos, estamos falando de mamulengos. E a finalidade desse texto? A gente já sabe que gênero textual é o texto mamulengo. Então, qual é a finalidade dele? E a linguagem dele é uma linguagem culta, é uma linguagem regional. É isso que vocês vão colocar. Agora vem Brinquedos Têm História. Qual é o assunto desse texto? A gente já até debateu na aula anterior. Qual é o assunto desse texto? Fala de quê? E a estrutura dele? É em versos ou é em paragrafação? É em parágrafos. A finalidade desse texto, qual é a finalidade dele? Se a gente sabe o gênero dele, a gente sabe a finalidade, né? É divertir, né? Descontrair, é animar, é informar. Agora, e a linguagem desse texto? É uma linguagem, né, formal ou é uma linguagem regional? Então, prestem bem atenção, tá certo? Na próxima página, na página 49, nós temos o seguinte. Observe os exemplos abaixo e veja que foram realizadas algumas substituições nas frases. Então, foram substituídas algumas palavras nessas frases. Vamos lá? Primeiro, vamos ver esse quadro amarelo. O que é que ele está dizendo aqui para a gente? No vai e vem das palavras. Caro aluno, esses termos destacados nas frases são chamados de pronomes oblíquos. Eles podem substituir outros termos nas construções de frases. Faça bom uso desse recurso em suas escritas. Então, veja, em outras aulas anteriores, quando a gente estava usando o livro didático, nós já estudamos sobre pronomes. E vocês acabaram de assistir o vídeo explicando sobre pronomes, não foi? Então, vocês não terão dificuldade para responder essa atividade da página 49. Vamos lá. Na primeira frase, disse o seguinte. Vou chamar, nós estamos aqui, ó, nesse primeiro retângulo com essa primeira frase. Vou chamar meu professor para meu aniversário. Então, nós iremos fazer uma substituição. Nós iremos trocar. Por exemplo, vou chamá-lo para meu aniversário. Então, a gente trocou, né? A gente trocou. Fez uma troca. Meu professor por... Vou chamar meu professor. Então, a gente trocou. Meu professor por lo. Ah, tia, mas isso é um pronome? É sim, a gente acabou de ver no vídeo
que o lo é um pronome. E é um pronome do caso oblíquo, tá certo? Nessa outra frase, pessoal, aqui diz o seguinte: convidei os colegas para o jogo de futebol. Então, nós vamos resumir essa frase. Nós vamos diminuí-la, trocando. Convidei-os. Convidei quem? Os colegas. Então, eu troquei os colegas, né? Troquei por los. Aliás, por os, para o jogo de futebol. A próxima frase diz o seguinte: vou dar a eles algumas dicas da prova. Vou dar-lhes algumas dicas da prova. Então, foi substituído aí. Vou dar a eles. Então, a eles, né, foi substituído por lhes. Tá certo? Então, os pronomes, eles servem para isso, como a gente acabou de ver, para substituir, para trocar, tá certo? Agora, vamos lá nessa primeira questão relacionada ao assunto pronomes. Faça as substituições dos termos em negrito, que são essas partes que estão mais escurinhas, seguindo os modelos acima, tá certo? Seguindo esses modelos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Esse, este e este, tá certo? Então, nós vamos seguir esses modelos nessas frases agora. Nessas frases disse o seguinte: necessito ver Deixa eu aumentar aqui. Necessito ver as panelas da loja. Então, você vai substituir as panelas por um pronome adequado, tá? Necessito ver as panelas da loja. Como é que vai ficar? Necessito vê-las, né? O vê-las da loja. Letra B. Ontem quebrei um prato no restaurante. Então, ontem quebrei-o no restaurante. Então, eu troquei um prato por o, né? Eu posso trocar, que se escreve o, no restaurante. Letra C. Pedido de minha mãe. A pedido de minha mãe, lavei as roupas. Então, a pedido de minha mãe, lavei-as, tá certo? Então, você vai substituir, né, a parte em negrito por um pronome cabível, um pronome que caiba, que dê certo para substituir. Dê-lhe continuidade, seguindo o exemplo das frases logo aqui de cima, tá certo? Então, agora na questão 10, disse o seguinte: leia o texto abaixo com atenção para responder as questões que seguem. O nome do texto é hierarquia, tá? Você vai ler esse texto. Eu não vou ler o texto para não ficar o vídeo muito comprido, tá certo? Você vai ler esse texto com bastante atenção, dando uma atenção maior nas partes que estão em negrito, que estão grifadas, né? Ó, que são alguns pronomes, tá certo? Depois, você vai ler a questão A e a questão B. Na primeira utilização do pronome oblíquo, o li, a quem ele se refere? Olha ele lá no texto. Está se falando dele. Está se referindo a o leão, a mulher ou o ratinho. Na questão B, na segunda utilização, que é esse outro que está em negrito aqui no texto, tá? Agora é esse. Na segunda utilização, o pronome oblíquo li faz referência a quem? Ao leão, à mulher ou ratinho. Então, é isso essa atividade, tá certo? Acredito que você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Agora, a gente só tem um esclarecimento, né? Que já foi explicado no vídeo, tá? Mas é bom você ler para reforçar o que são pronomes oblíquos, tá certo? Leia com bastante atenção.
Eu espero que você tenha compreendido a atividade de hoje, entendido, tenha sido bem esclarecedora. Qualquer dúvida, procure seu professor no privado ou espere, tá? Para o nosso momento da aula ao vivo, ok? Então, tenha um ótimo dia.